Muito bem, meu prezado aluno José Roger, continuando nossas aulas de direito. Hoje vamos gravar uma aula para você poder ter um conteúdo para assistir, estudar e fixar nesse final de semana que se aproxima. Daqui a pouco, mais à noite, eu tenho aula de uma turma específica do curso de teologia, mas agora sobrou um tempo que vai dar justamente para gravar a aula sua deste final de semana, que seria, no caso, sexta-feira, entrando aí para o final de semana, para você ter o conteúdo para estudar nesse final de semana. Hoje foi bastante corrido, não deu para gravar cedo, mas agora deu um tempo e nós estaremos gravando. Então, continuando com o nosso estudo voltado para o teórico, o filósofo, o grande, vamos dizer assim, príncipe do império do direito, né? Que é denominado o Ronald Dworkin. Nós vamos falar em Dworkin hoje sobre os princípios da integridade a partir do convencionalismo, tá? E aí, Dworkin vai colocar que é preciso se assinalar que existem, e é preciso até se pensar que existem, dois princípios da integridade política. Um princípio que é legislativo, que é o que pede e propõe ao legislador que ele tente tornar o conjunto de leis, tá? Principalmente o conjunto de leis morais, de uma forma coerente e dentro de um princípio considerado jurisdicional, um princípio que, inclusive, irá demandar que a lei, tanto quanto seja possível, ela venha a ser vista de uma forma coerente dentro desse aspecto. E aí, dentro desse aspecto, é preciso considerar que o nosso maior interesse se torna o princípio jurisdicional, tá? Principalmente aquele que sustenta que o princípio legislativo ele faz parte de uma prática política de tal forma que nenhuma interpretação dela venha a ser ignorada. Tá? Uma outra questão também a ser considerada, que o Ronald Dworkin vai considerar, é justamente o pressuposto da integridade de um ideal político, que ele seja distinto e se adapte dentro de uma política de honra e uma política de um princípio de integridade legislativa, onde que o legislador ele procura desenvolver um princípio jurisdicional que garanta a integridade da lei, a integridade normativa da lei e a integridade também até dos processos propostos pelo legislativo enquanto responsável pelo quesito e proposta do ambiente político, social, político, normativo e também até político, tá? Jurídico, porque a própria jurisdição e o próprio contexto jurídico vai ter também um vínculo político, pela questão de o legislativo prover a normatização da lei. Tá? Até podemos dizer que o legislativo, nesse aspecto, conforme o Dworkin propõe, ele se torna o responsável por sistematizar a lei. Tá? Então, a integridade ela não se torna
necessária como uma virtude política distinta de um Estado até considerado utópico. Certo? Por quê? Porque essa coerência ela se coloca garantida dentro de uma autoridade que é considerada justa e, ao mesmo tempo, imparcial. Justa e, ao mesmo tempo, imparcial. Por quê? Porque, numa política comum, ela vai tratar-se de uma integridade com um ideal independente e também vai admitir por inteiro até um conflito de ideais. Então, nós podemos considerar que essa legislação, que ela é portadora de uma condição imparcial, o juiz, quando vai decidir um caso, ele pode, né, dentro dessa proposta, considerar, certo, injusta uma exigência que ela seja proposta de uma indenização de quaisquer que sejam os danos morais. Por quê? Porque ele aceita a integridade, ele aceita a prevalência da integridade, sendo ele ciente que algumas vítimas oriundas de processos de danos morais já conferiram, inclusive, um direito de indenização, os quais são, muitas das vezes, resultados de conflitos entre ideais comuns de cunho partidário e político. Então, dentro dessa visão, do Horkheim vai propor que, ao rejeitar a integridade como uma atividade política, como uma atividade jurídica, e dentro de um contexto de um processo legal, o juiz, se assim fizer, ele nega a possibilidade de qualquer conflito fundamental, principalmente entre a justiça e a equidade, se ele praticar, no caso, um ato de negligência desse quesito de integridade. Então, Duor que vai defender que a ideia de domínio da justiça como equidade se torna uma prova de que a equidade se torna também um teste de um resultado, tá? Que nenhum procedimento acaba sendo justo a menos que ele venha a ter uma produção de decisões políticas que essas sejam aprovadas dentro de um teste de uma justiça independente. Então, o extremo oposto de uma equidade como justiça, na maioria dos filósofos políticos, ele é propositor, tá, de uma condição que adota o ponto de vista intermediário de uma equidade em que as instituições, que muitas das vezes se tornam parcialidade, tomam decisões injustas ao invés de tomar decisões justas. Então, na política corrente, e aí ele vai considerar a questão principalmente da política corrente agora, ele vai colocar que nessa política corrente, às vezes, entre as duas virtudes, tá, da decisão de alguns programas e de alguns contextos políticos, ocorre um pensar e um procedimento de uma ascendência em que alguns direitos se tornam individuais e muitas das vezes ocorre também uma ascendência de uma maioria
de uma força até especial, uma maioria de plausibilidade de uma força especial, porque a liberdade ela se torna um resultado de uma participação de integridade do jurista e também do magistrado no papel de decisor ou no papel do responsável pela decisão e pelo resultado da causa em julgamento. Então, nesses casos e nesses aspectos, no Orkin vai colocar que as práticas políticas que aceitam e defendem a integridade, elas possuem uma virtude distinta a partir até de uma proposta de que um grupo de comunidade que é portador até de um direito de controle majoritário, ele se torna, muitas das vezes, o responsável por promover opiniões as quais elas podem ser divergentes, mas elas não podem descaracterizar o sentido aplicativo de uma integridade e de uma questão de contexto moral. E aí ele vai dizer, ele vai propor que a justiça ela precisa ser íntegra e no caso, primar pela uma integralidade em que nenhum momento o magistrado ele venha omitir o valor dessa integralidade e da integridade dentro do processo que está sendo analisado e avaliado. Então, partindo desse princípio, é que o Dworkin, Ronald Dworkin, defende alguns instintos dentro da base da justiça. Alguns instintos dentro da base da justiça. Primeiro, ele vai dizer que a justiça é uma questão de resultados. Uma decisão política provoca uma injustiça, por mais equitativa que ela seja, tá? Depois ele vai dizer que também pode se opor-se a uma estratégia conciliatória quando se surge uma solução conciliatória para um problema que este seja resultado de uma injustiça. Então, a comunidade ela pode sim estar de acordo com a proposta, ao mesmo tempo, inclusive, que essa proposta venha divergir e venha abrir-se para alternativas que podem serem mais ou menos injustas, mesmo até que esteja burlando uma decisão moral, é preciso primar por uma razão de justiça que concorde com algumas divergências particulares, partindo de uma estratégia conciliatória que ela propõe uma razão de equidade a partir de estratégias de conciliação em que essa estratégia conciliatória ela proponha uma defesa da integridade, da integralidade e da integridade da lei, tá? Então, ele é muito voltado do Orkin, nesse sentido, a defender a importância e o dever de o juiz manter a posição de defensor da integridade moral, jurídica e primar pela decisão de uma legislação que essa legislação tenha um sentido político promovedor, inclusive, de um aspecto que esse aspecto seja plausível para todo um contexto da sociedade. Assim, fazendo, ele vai ter um sentido político. E ele vai estar garantindo uma política de acesso primaz para todo um contexto implicativo da lei, ok? Então, era isso que eu tinha para trazer para nós hoje,
fazendo uma breve visão, um breve olhar para a proposta de integridade e integralidade dentro da proposta, da visão, da proposta filosófica, da visão jurídica de Ronald Dworkin.